Você já pensou nisso? Todas as vezes que você ora o Pai Nosso, você está dizendo: quem é o teu controle, o teu comando, o teu governo sobre a minha vida? Ainda diz assim depois: e seja feita a tua vontade. É lógico, se o governo é dele, se o controle é dele, a vontade que vai ser feita é de quem? Dele. E quando a vontade dele é feita, não importa quem se levanta, não importa se é com enfermidade, não importa se o inimigo toca na família, não importa onde ele toca, se levanta para cair, porque a vontade dele prevalece, porque a vontade dele permanece, porque quando o reino dele desce, o governo dele desce, o comando é dele, meu irmão, não tem como estar errado. Ainda que muitas vezes pareça impossível, é impossível, varão, é impossível, varão, atravessar o mar de pé seco. Aonde você já viu brotar vento do chão para a ponto de abrir um mar? É impossível, não tem como se explicar. Nosso irmão Magela aqui, ó, é engenheiro, tem como explicar na engenharia o mar se abrir? Não tem como. Uma barreira de ar que segurou a água. Primeiro, se houvesse uma barreira de ar tão forte, tão poderosa, desse jeito, ninguém ia conseguir andar e ia lançar todo mundo para cima. É uma coisa inexplicável. Fala para ele assim: o agir de Deus na tua vida é assim, é inexplicável. Não se preocupa não, porque Ele está trabalhando. Não se preocupa não, porque está tudo sob controle. Mesmo quando parece que não tem mais controle, mesmo quando parece que está perdido, ainda está no controle das mãos dele. Ele não perdeu o controle. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é o vale que você está vivendo, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei se você está triste, eu não sei se você está abatido, eu não sei se você sofreu alguma coisa essa semana que te deixou mais triste ainda, eu não sei se você vem tentando, lutando, tentando vencer e nunca alcança, eu não sei qual é o teu vale, mas eu sei de uma coisa, que nesse lugar existe um Deus que muda a história do vale, que nesse lugar existe um Deus que é capaz de transformar a morte em vida. Meu irmão, não tem jeito. Se Jesus está contigo, algo tem que acontecer. Jesus vinha andando com o discípulo, Pai, e ele vinha andando e ele vai passando na entrada da cidade, e vem uma viúva para internar o seu único filho. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, ela não estava internando só o filho não, porque naquela época a mulher não tinha direito a posse, mulher não tinha direito a nada, mulher nem contada era. Aí ela vem enterrar o filho. Quem é que tinha direito às posses dela? Quem? E agora que morreu? Tudo que o marido construiu, deixou, que sustentava ela, quem era que administrava? Estava tudo sob o controle, o comando de quem? Morto administra alguma coisa? Morto tem direito a alguma coisa? E agora? O filho morreu. Ela vai fazer o quê? E tinha uma multidão com ela, a Bíblia diz que tinha uma multidão. A multidão não podia fazer. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes, em vez de olhar para quem pode fazer, a gente fica confiando, acreditando em quem não pode fazer nada. A gente quer caminhar com quem não pode fazer nada. A única coisa que a multidão podia fazer era terminar o que começou, enterrar. Morreu, enterra, porque ele não tem o que fazer. Ah, mas aí vem Jesus passando. Quem estava passando? Quem estava passando? O mesmo que passa pela porta quando você passa, o mesmo que entra quando você entra. E ele vinha passando. E quando ele olha para o enterro, ele olha para a viúva, ela está chorando. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não chores. O pastor já se pregou aqui essa semana sobre isso. E eu tinha preparado a mensagem para pregar hoje sobre isso. Aí não chores. O que foi que Jesus disse? Como não chorar se o filho estava morto? Como não chorar se ela estava enterrando ali agora as suas esperanças? Ela estava enterrando ali agora os seus planos futuros. Estava tudo sendo enterrado ali. Como não chorar? Mas com Jesus é assim. E Jesus chega e diz o quê? Não. Porque quando ele chega, ele muda a história.
Você sabe por que Jesus disse não chores? Mas ninguém na multidão disse para ela não chores. Pelo contrário, a multidão chorava junto com ela. Certamente o menino era um menino bom. Mas só Jesus disse não chores. Você sabe por que só Jesus disse não chores? Estava com uma petulada. Porque só ele tinha poder para mudar aquela história. Porque só ele tinha o poder de resolver. Porque só ele podia virar o quadro. Estava morto, meu irmão, só existia um que podia ressuscitar. E aí ele chega, a Bíblia diz que ele toca no caixão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tocava no caixão do morto, na verdade lá até hoje é assim. Aí você passava a se tornar imundo, porque não podia tocar. As pessoas que arrumavam o corpo tinham que ficar uma semana fora da cidade, porque estavam imundos, numa cerimônia de purificação, para depois voltar. Mas aí Jesus vai lá e toca. E quando ele toca, eu imagino as pessoas se escandalizando, dizendo assim: ele tocou no caixão. Esse homem é um imundo, esse homem é um pecador, porque ele tocou no... mas ele não tocou no caixão de um morto. Ele tocou no caixão daquele que ele ia ressuscitar. Ele tocou no caixão daquele que ele ia virar o quadro, que ele ia mudar o quadro. E quando ele toca, ele diz assim: moço, levanta. E o moço se levanta. E toda a multidão creu. E toda a multidão acreditou. E toda a multidão começou a dizer: agora sim há um profeta em Israel. Há profeta em nosso meio. Quando Jesus fala aqui, a multidão ela se espanta. Você sabe por quê? Porque havia 400 anos que Deus não falava na terra. Havia 400 anos que Deus não falava com ninguém. Foram 400 anos de silêncio. Imagina aí, 400 anos sem Deus falar nada. Deus fala com você todo dia. Deus fala nessa terra todo dia. As coisas já estão do jeito que estão. Imagina ele sem falar. Mas quando Jesus passou, a vida daquela mulher mudou. Ele provocou uma virada. Fala, irmão, Jesus passou. Jesus tocou e provocou uma virada. Prega para ele agora e fala assim: ele está passando aqui agora, ele está tocando você. E o filho do homem aqui, para a gente terminar, o filho do homem conversando com Deus, e Deus fala assim: porventura pode esses ossos voltar à vida? Oh Senhor, tu sabes. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim: se o Senhor quiser, pode. Porque o Senhor é o Criador da vida, é o autor da vida, é o inventor da vida. Então, se o Senhor quiser, o Senhor faz voltar a viver. E Deus, ele fala para aquele homem: